Bom dia, meu querido irmão, tempo abençoado, tempo de bênçãos para as nossas vidas. Neste momento, eu quero convidar você que participa com a gente a estar compartilhando esta mensagem. Convide os seus amigos para este tempo que nós teremos a nossa EBD Online, esse tempo precioso em que nós podemos juntos louvar e engrandecer ao nome do nosso Deus. Neste momento, eu quero convidar você a estar cantando conosco o hino 26 ao Deus grandioso, que nós possamos, neste momento, engrandecer ao nosso Deus e cantar louvores a esse Deus que tem feito maravilhas pela nossa história, pela nossa vida. Vamos cantar este hino e após o hino vamos ter uma palavra devocional para depois então passarmos para o momento do estudo da palavra. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Louvamos ao Senhor por este hino que nós temos, tão bonito, tão espiritual. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Neste momento nós vamos passar então para o exercício devocional, para depois então estarmos estudando as Sagradas Escrituras. Eu quero convidar você nessa noite a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Na semana passada eu falei sobre Marcos 2 e hoje eu quero falar sobre Marcos, capítulo 4. Abra sua Bíblia e nós vamos ler os versos 30 ao verso 32.
Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, nós vamos ler do verso 30 ao verso 32. Eu quero agradecer a você que participa com a gente, você que chegou aí, que Deus abençoe sua vida neste momento. Vamos então ler juntos esse texto da palavra de Deus. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna mais do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos ao ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Amados, esse texto tão tremendo da palavra de Deus, texto muito curto, mas onde Deus está falando o que é o reino de Deus, o que é este reino de Deus. Deus nos fala com o que nós vamos apresentar, com qual parábola, qual metáfora, qual história nós iremos mostrar o que é o reino de Deus para o outro. E é interessante, amados, que Jesus compara o reino de Deus a uma pequena semente de mostarda, uma semente minúscula, mas que depois que ela cresce, ela se torna uma grande hortaliça, algo maravilhoso. E aqui, qual a lição que eu quero tomar nesta manhã de domingo com você? Nós, como cristãos, temos um chamado que vem do Senhor para que nós possamos falar do amor dele, compartilhar a mensagem salvadora do reino de Deus. E muitas vezes nós temos negligenciado o nosso chamado. Por isso, nesta manhã, eu quero lembrar você que Deus tem algo especial para a sua vida e que às vezes as pequenas coisas que nós fazemos para o reino de Deus, que muitas vezes parecem tão insignificantes, quando o Espírito Santo trabalha, opera, nossas pequenas coisas que nós plantamos vão se transformar em grandes frutos para o reino de Deus. Que eu digo isso, uma mensagem que você envia, uma palavra que você compartilha, uma palavra a um amigo de trabalho que você fala o quanto Jesus o ama, parece tão insignificante, tão pouco. Né? A gente pensa que evangelizar, que proclamar o reino é uma coisa tão grande, mas são as pequenas atitudes que nós fazemos no nosso dia a dia, no desejo espontâneo do nosso coração de compartilhar da palavra que Deus usa para alcançar o pecador, para chamar os seus eleitos e transformar realidades. Por isso, não desanime. Olhe o chamado que Deus tem para a sua vida e semeie dia após dia pequenas atitudes, comportamento, palavras, que com o andar, com o caminho, o Espírito Santo pegará essa pequena semente e transformará numa grande hortaliça, ao ponto que as aves do céu venham sobre ela e se aninhem-se ali. Então, que nós possamos juntos ter essa perspectiva de compartilhar e de dar o nosso melhor para o nosso Jesus. Nesta manhã, nós iremos ser ministrados pelo reverendo Newton Carvalho, que irá fazer uma palavra sobre o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Nós vamos orar pela vida dele e orar para que o Senhor nos ajude a aprender esta mensagem tão valiosa nesta manhã de domingo. Vamos estar orando? Amado e bondoso Deus, nós louvamos ao Senhor por esta manhã de domingo. Agradecemos porque o Senhor se faz presente para nos abençoar. Que nós possamos realmente, Pai, viver o seu chamado e com pequenas atitudes, Pai, transmitir o teu amor àqueles que precisam. Quero agradecer pela vida do pastor Newton, que gentilmente cedeu este tempo para nossas vidas. Que esta palavra possa estar nos abençoando poderosamente e que sejamos edificados nesta manhã para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Jesus. Amém. Vamos então, amados, passar para o momento do estudo da palavra de Deus em nossa EBD online. Deus nos chama pela sua graça, pelo seu grande amor. Nós temos aqui na palavra de Deus muitos dos seus chamados. Por exemplo, quando Adão estava no jardim do Éden, Deus o chamou: Adão, onde estás? Nós temos o chamado de Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a cidade que eu lhe mostrarei. Nós temos chamados de pessoas que responderam imediatamente. Há um texto clássico que nos fala sobre
Samuel, quando ele estava dormindo, o Senhor chama, ele levanta-se, vai até o sacerdote Eli, perguntando se ele estava chamando. Por 3 vezes isto aconteceu, e Eli disse a Samuel: quando você ouvir então esse chamado, você responde ao Senhor, é Ele que está lhe chamando. Nós temos um clássico também do chamado do profeta Isaías, quando ele estava no templo, e lá no templo ele ouviu a voz de Deus e pôde responder a um chamado de Deus: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós temos o chamado dos discípulos de Jesus, quando o Senhor, passando pelo mar da Galileia, os convidou não mais para serem pescadores de peixes, mas serem pescadores de homens. Nós temos um chamado do apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Enfim, são infinidades de chamados, e cada um de nós recebemos um chamado de Deus para as nossas vidas, para uma mudança radical, para uma mudança de comportamento, para uma proposta de vida santa, plena em sua presença. Esses são os chamados que o Senhor nos passa. E hoje eu vou pensar um pouco aqui com os meus amados, algumas coisas, alguns fatos importantes desse chamado. Em primeiro lugar, quem nos chama? Quem nos chama? É esse Deus maravilhoso, Criador, que nos convida por sua infinita misericórdia e graça. Ele sempre procurou esse homem para lhe fazer esta chamada. Já dissemos sobre Adão, o chamado de Adão: onde estás? O nosso pecado sempre está nos ofendendo ao Senhor, mas Ele nos chama para uma reconciliação. A nossa indiferença o fere, mas Ele nos convida para uma plena comunhão. A nossa ignorância acerca de tudo que nos tem dado, que nos tem prometido, o entristece. No entanto, Ele persiste em nos chamar para conhecê-lo por experiência própria. As insondáveis riquezas da sua graça e do seu interesse para o nosso próprio bem. Cada vez nós temos essa manifestação do amor eternal de Deus, chamando-nos para uma felicidade. Ele tem sim sempre preservado, é Deus quem nos chama, é uma iniciativa dele, é um propósito dele, é um desejo dele nos chamar. Ele que nos chama para uma santa, gloriosa vocação. Em segundo lugar, por que ele nos chama? Ele nos chama porque Ele se interessa pelos homens. Ele se interessa por aquele que Ele o criou, por aqueles que Ele tem criado, porque compreende que as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, Ele conhece em todo o tempo que somos pó. O salmista nos diz lá no Salmo 103, no verso 14, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Sabe de todos os nossos perigos
que estamos expostos durante a nossa peregrinação aqui nesta terra, porque Ele conhece cada detalhe na nossa vida, e cada um desses detalhes podem ser melhorados. Ele nos chama das regiões morais, espirituais, daquelas mais baixas, para nos elevar às alturas. É aquele homem pecaminoso, aquele homem distanciado de Deus, que o apóstolo Paulo nos diz em Colossenses: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É por sua compaixão e graça que Ele vai nos revelar seus mistérios, as coisas que já estão lá pré-ordenadas, que nunca são discernidas pelo homem sem Deus. Por mais inteligente, por mais culto, por mais preparado que seja esse homem, ele não consegue entender aquilo que nós chamamos dos mistérios de Deus. É Deus que o chama para a sua revelação. É Deus que revela-se a esse homem desde a eternidade. Desde a eternidade, desde a criação, é Deus que veio revelando-se a esse homem. É Ele que nos chama. É Ele que nos chama. E por que Ele nos chama? Ele nos chama por causa do seu grande e maravilhoso amor. Ele que nos chama, porque Ele chama, nos chama porque Ele nos ama com amor eterno. Deus não criou esse mundo e abandonou o mundo, como diz alguns filósofos disseram no passado. Que Deus criou e abandonou. Deixou o Léo. Deixou as coisas acontecerem. Não. Deus criou este mundo e amou esse mundo. E se entregou por esse mundo para nos chamar à sua santidade e à sua gloriosa presença. Então, como que nos chama? Como é que Deus vai nos tratar com este chamado? Em primeiro lugar, Ele nos chama mediante o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos diz aí na sua segunda carta a Timóteo, no versículo 14, verso 14, recomenda-te essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evite contendas, subversões de palavras que nada aproveitam, exceto a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É esta palavra que está guardada, ele diz aí no capítulo 1, versículo 14, guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em nós. O apóstolo Paulo nos chama através da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, que o apóstolo Paulo nos diz, se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho que me gloriar, porque sobre mim pesa esta responsabilidade, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. O Evangelho que tem que ser anunciado a toda a criatura, a todas as criaturas deste mundo. Por isso que a igreja existe para pregar as verdades do Evangelho. É esse Evangelho que é pregado e que vai convencer o pecador. É este Evangelho que vai anunciar as boas novas de Deus.
pregar o evangelho a toda a criatura. A toda a criatura. Ele como nos chama? Ele nos chama mediante a sua graça. O apóstolo Paulo, escrevendo em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, ele nos diz: quando, porém, aos que separou-nos, antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, pela sua graça. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8, vós sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isto não vem de vós, é graça de Deus. Graça. Ninguém é merecedor da salvação. É Cristo quem nos salva mediante a sua graça misericordiosa. Pela graça sois salvos. Nós fomos alcançados não porque somos melhores, não porque muitos nasceram num lar cristão, não. Foi graça de Deus que nos alcançou, que nos salvou mediante o evangelho de Jesus. A igreja, ela tem que ser o atalaia, aquela que vai anunciar, que vai proclamar o evangelho para que o homem possa ouvir e ser chamado pela graça. Ele nos chamou por causa do seu grande amor, que foi manifestado através da vida de Jesus. Em João capítulo 3, versículo 16, nos dá um texto bastante conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos chamou, e Ele nos chama através do Evangelho, através da pregação. A igreja, ela foi instituída por Deus para que ela pregasse esse Evangelho, anunciasse o Evangelho a toda criatura, em todo o mundo. A igreja é aquela que dá o sustentáculo para os missionários, aqueles que estão nos lugares mais longínquos, o lugar que a igreja não pode estar, mas lá estão os missionários, sustentados pela igreja, para anunciar o Evangelho a todas as nações, a todos os povos. Ele nos chama através do Evangelho de Jesus Cristo. Mas também o texto nos diz de onde que Ele nos chama. De onde que Deus nos chamou? O apóstolo Pedro nos diz na sua epístola, na sua primeira epístola, na primeira carta, ele diz lá no capítulo 2, versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Onde estávamos? Paulo diz que nós estávamos enraizados em nosso pecado, estávamos afrontando a santidade de Deus. Ele nos chamou desses lugares mais perversos, promíscuos, nos chamou para a sua santidade, nos chamou das trevas. O apóstolo Paulo nos escreve aos Efésios capítulo 4, no versículo 17, 18, dizendo: isto, portanto, digo no Senhor, testifico, que não andeis mais como os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimentos,
alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza dos seus corações. Por causa da dureza do coração, estas pessoas vivem ignorantes, vivem afrontando ao Senhor. Assim nós éramos antes, mas nós atendemos aquele chamado amoroso, chamado de Deus para as nossas vidas, chamado abençoado de Deus, que Ele nos chamou. Graças a Deus que Ele nos tirou lá do império das trevas, Ele nos tirou lá da nossa vida pecaminosa e nos convidou para termos uma vida íntima com Ele, uma vida de conhecimento dEle, de conhecê-lo mais, de andar mais diante da sua face, da sua presença. Deus nos chamou nesta condição, nos chamou do nosso estado de miséria, de pecados, de vida que não agradavam a Deus. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado, e é o que nós estamos fazendo aqui sempre. E isso não é um peso, não é trabalhoso, é um prazer, é uma alegria no coração de ver pessoas que estão recebendo o Evangelho, convertendo-se dos seus maus caminhos e andando em novidade de vida, acertando-se com Deus. Começa o processo aqui e só termina, ou não termina, continua na eternidade. Quando partirmos deste mundo, nós teremos a plena manifestação de Deus em nós. Nós seremos glorificados. E de onde Ele nos chamou? Desses lugares mais terríveis, mais pecadores. E não são poucos os testemunhos que nós conhecemos de pessoas que estavam chafurdados nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, pessoas que estavam deteriorando-se fisicamente, porque espiritualmente estavam numa lama total. E Deus os chamou, os limpou, os purificou, e agora eles estão na presença do Senhor, chamados de filhos amados, de ternos afetos. Então, de onde Ele nos chama? Das trevas, do pecado. Mas a que nos chama? Então, o texto nos diz aí, em primeiro lugar, ao arrependimento. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 13, nos diz o seguinte, Mateus 9, 13: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Se você se acha justo, se você se acha perfeito, não é você que está sendo chamado por Deus, não. Você já se basta. Deus chama aqueles que precisam de arrependimento, que estão em seus pecados e quer ser resolvidos antes de Deus, desenvolver em nossas vidas os seus propósitos. Deus nos chama a este arrependimento. A este arrependimento. Deus nos chama para voltarmos para Ele. Então, Ele nos chama para o arrependimento. Quando esse pródigo, no seu estado de lama, de miséria, ele quer voltar para a casa do Pai. E vai dizer ao Pai: Pai, eu pequei contra os céus e a terra, não sou digno de ser chamado teu filho.
Então, esse chamado que ele recebeu para voltar arrependido para a casa do Pai, foi o chamado de Deus na vida de cada um de nós. Então ele nos chama para o arrependimento, ele nos chama pela graça e para vivermos a paz e gratidão. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, capítulo 3, no verso 15 e 16, ele nos diz, na sua carta 3, 15 e 16, o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Nos chamas a esta paz, essa paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não importa as circunstâncias, importa o seu amor. O apóstolo Paulo nos diz na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus diz: a minha paz vos deixo, e a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. No mundo tereis tribulações, aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em meio a essa turbulência total, é que nós sabemos que Deus está no controle e dando-nos a sua paz. Que o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Nós somos chamados, Ele nos chama para termos essa paz, para termos essa gratidão. Ele nos chama para sermos santos. Paulo nos diz em Romanos, capítulo 1, no verso 7, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamado para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra santos quer dizer separados, e nós somos separados por Deus para a santidade, para vivermos em novidade de vida. Se Deus nos chama ao arrependimento, se Deus nos chama para termos a paz dele, que excede todo entendimento, se Deus nos chama para sermos santos, Ele também nos chama para termos uma comunhão. E a comunhão com Deus está em dois sentidos. A primeira comunhão é a vertical. Em 1 Coríntios, capítulo 1, lá no verso 9, o apóstolo nos ensina a respeito dessa comunhão com Ele, comunhão com o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, ele diz: fiel é Deus, pela qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Então, nós estamos numa comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos leva à presença do Senhor. Nós temos acesso
nós podemos buscar as coisas lá do alto, onde Ele existe. Mas também nós temos uma comunhão horizontal. E essa comunhão horizontal é a comunhão com os irmãos, que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Colossenses capítulo 3, o versículo 12. Revesti, pois, como eleitos de Deus, santos amados de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros mutuamente. E se caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E o versículo 16, ele diz: e habite ricamente em vós a palavra de Cristo, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus, cantando, ensinando, prestando um culto. Então nós temos uma comunhão com Deus, estamos subindo aos céus com as nossas súplicas, com as nossas orações, e Deus nos ouvindo, nos atendendo, essa comunhão com Deus. Mas também na horizontal nós temos a comunhão com os irmãos, comunhão uns com os outros. E nessa vertical, nós podemos dizer que está a cruz de Cristo, é que nos faz um, como Ele é um. Nós temos essa comunhão horizontal com os homens, não só com Deus e com os irmãos, mas também com todos os homens. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 12, que em versículo 18, ele nos diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Essa comunhão íntima com Deus que nos faz também termos essa comunhão com os homens. Nós não somos chamados para ficar separados desse mundo. E Jesus disse que nós não podemos sair desse mundo, mas que para que nós oremos para que Ele nos livre do mal. Então nós fazemos parte desse mundo, partilhamos com aqueles mesmos que são ímpios. E ele diz lá na sua carta em Hebreus, capítulo 12, verso 14: segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então nós temos uma comunhão horizontal, uma comunhão vertical. É assim que a igreja foi instituída por Ele. Esse é o mistério da igreja. A igreja não é um CNPJ, não é um endereço, não é uma placa. A igreja é a comunhão dos santos, daqueles que foram salvos, regenerados, lavados pelo sangue do Cordeiro, que confessam a mesma fé, o mesmo Espírito, o mesmo batismo. A igreja tem essa finalidade de aglutinar os santos e pregar a todos aqueles que precisam receber a salvação. Por isso nós somos chamados também para o trabalho, para o exercício, para o ministério de Deus. Nós temos o próprio Jesus que nos ensinou no capítulo 21 do Evangelho. Ele nos diz, capítulo 21, o versículo 28, ele nos diz assim: e o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegando os filhos, primeiro disse: vai hoje trabalhar na vinha. E aí o texto vai desenvolvendo do trabalhador da vinha. E nós somos chamados para servir ao Senhor,
para trabalhar na sua obra. O Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor, alegrai-vos nesta obra, né, que Deus nos chamou para servirmos ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Este chamado de trabalho que Deus nos convoca é um compromisso que nós temos com Deus, não com os homens. Nós não estamos fazendo isso para os homens. Nós estamos trabalhando porque fomos chamados para servir ao Senhor. É um grande privilégio. É um grande privilégio. A palavra de Deus diz que o servo não questiona, o servo obedece, o servo faz, o servo trabalha. E nós somos abençoados quando nós estamos trabalhando na obra do Senhor, na obra do Senhor. Mas também nós somos abençoados quando nós temos os sofrimentos da vida. E quantos não padecem desses sofrimentos? Em João capítulo 16, o versículo 33, nos diz assim, João 3, 33, essas coisas vos digo, vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis, ou passais por aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Sofrer, que o texto que nós lemos participa dos meus sofrimentos, é porque o mundo nunca vai aceitar a posição do cristão, daqueles que são chamados em Cristo para anunciar as boas novas, a não ser que ele seja, ou que ele passe por uma transformação. Então, sofrer. Ele diz aí no capítulo 2, no verso 8 que nós lemos: não te avergonhas, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do encarcerado, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. O diabo, ele está furioso. A palavra de Deus nos fala em Apocalipse que ele vai descer com toda a cólera, com toda a ira sobre a igreja do Senhor. A gente tem tido notícias de igrejas na África que estão sendo queimadas pelos muçulmanos, das igrejas que estão padecendo sofrimentos, de pastores que estão sendo mortos, trucidados. E a igreja sempre ela foi perseguida. Em todo tempo. Nós na terça-feira vamos ter uma live aqui na igreja sobre oração e missões da igreja perseguida. E você vai ter a oportunidade de ouvir testemunhos dessas igrejas que estão sendo perseguidas. Hoje nós vivemos num Brasil livre, que respeita o Evangelho, a igreja. Nós somos conhecidos hoje como uma nação cristã, mas podemos perder um dia isso. Comunismo, por exemplo, é uma pregação ideológica que a religião é o ópio do povo, é um anestésico para o povo, que a religião não presta, a religião não pode existir. E eles perseguem, acabando com as igrejas, com os cristãos, para tentar destruir, que o Evangelho é paz, é comunhão, é intimidade com Deus. Por isso nós temos que orar. A palavra de Deus diz que nós temos que orar pelos nossos governantes para que vá bem,
para que vá bem. Em muitos lugares desse mundo, o Evangelho não tem essa liberdade. E nós, graças a Deus, podemos mesmo em tempo de uma pandemia, com os nossos templos fechados, nos unir aqui em torno de um culto online, de um estudo online, poder levar o Evangelho a todos aqueles que querem serem salvos por Cristo Jesus. Então haverá sofrimentos, mas Ele nos chama também para a sua glória. Pedro, a sua primeira epístola, ele nos diz aí no capítulo 5, o versículo 10, que o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, e a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nos chama para entrarmos na sua glória. Moisés, quando subiu no monte Sinai para receber as tábuas da lei, ele tinha o seu rosto resplandecente com a presença de Deus, da glória de Deus. Mas foi uma glória que ia desvanecendo, ia se acabando. E isso era um tipo da glória de Deus para os cristãos nos dias de hoje. Nós temos a glória de Deus que vai entrando em nossas vidas, em nossos corações. Mas quando partirmos deste mundo para a eternidade, nós seremos então glorificados. A totalidade da glória de Deus estará sobre nós. Jesus exemplificou isso. Subiu o monte da transfiguração. E nesse monte da transfiguração, a glória de Deus invadiu ali Moisés, Elias, Jesus, e os discípulos puderam testemunhar isso, puderam ver isso. Nós somos chamados para a glória de Deus. A questão é a seguinte: como é que nós temos tratado esse chamado de Deus? Como que nós estamos firmando esta santa vocação que o apóstolo Pedro nos diz no capítulo 2, no verso 10, especialmente aqueles que seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, que não temem difamar autoridades superiores. Como é que nós temos tratado esse chamado de Deus? Temos negligenciado? Temos sido indiferentes? Não levamos a sério aquilo que Deus tem proposto, ou como Deus tem proposta para as nossas vidas? Como é que nós temos tratado esse chamado? Como que nós temos respondido o chamado de Deus? Paulo, aos Filipenses, nos diz no capítulo 3, versículo 14: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Como que eu tenho tratado? Eu tenho tratado com fidelidade, de andar diante do Senhor, de extirpar os pecados e buscar a santidade de Deus. Eu tenho tratado de uma forma intencional no meu coração. Eu decidi a seguir a Cristo, andar com Jesus. É assim que nós temos que tratar o chamado de Deus. Quando Deus nos chama, nós respondermos a Ele. Quando Deus nos chama, nós temos que responder ao seu chamado. Deus nos chamou e nos libertou do império das trevas, porque nos vocacionou para a sua eterna glória. Como que você tem
respondido, meu querido? Como você tem falado com Deus? Eu estou aqui pronto, disposto a um hino que nos diz: manso e suave, Jesus está chamando. Manso e suave, Jesus está chamando. A estrofe desse hino diz: vem já, vem já. Ele nos chama para a sua eterna glória. Ele nos chama pela sua graça. Ele nos chama pelo seu amor. Ele nos chama para sermos santos amados. Ele nos chama para servirmos a Ele, andarmos com Ele e fazermos aquilo que lhe agrada. Devemos, então, o apóstolo Paulo já li esse texto, mas repito, em Efésios 4:1, rogo eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamado. Deus nos chamou para sermos irmãos, filhos amados, de eternos afetos e misericórdia. Deus nos chamou para vivermos na dimensão da sua presença e da sua glória. Por isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para estarmos na sua presença. Que Deus alimente o seu coração e a sua vida, e que você responda esse chamado de Deus ao Senhor. Que bênção, amados, ser ministrados e ouvir desafios para a nossa vida. Nós temos um chamado, que nós possamos honrar esse chamado, que nós possamos viver para o Senhor, para a glória e do nosso Deus, que tem feito tantas coisas por nossa vida. Eu quero convidar você neste momento a mais uma palavra de oração, mas antes da oração, eu gostaria de convidar você a estar participando conosco às 18h30 do nosso culto, nesta noite, nesse tempo em que nós separamos para ouvir a palavra de Deus. Nós seremos ministrados e eu creio que será um tempo de bênçãos na nossa história, na nossa vida. Eu quero convidar você a estar participando conosco. Lembrando que o culto será transmitido apenas pelo YouTube. Então, você vai ter na página do Facebook da igreja um link para que você possa estar participando deste culto e convidando seus amigos. Compartilhe para muitas pessoas, seja realmente um multiplicador da semente do reino de Deus, assumindo o seu chamado como cristão. Após o culto, teremos um Momento Kids, mais um tempo onde nós estaremos ouvindo da palavra de Deus e pedindo a bênção dos nossos filhos. Amém, amados? Que Deus te abençoe. Mais uma vez agradecemos ao pastor Newton, que nos abençoou. Agradeço você que está participando. E lembrando, não se esqueça de curtir esse vídeo. Se você não curtiu ainda, curta esse vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, não vá embora sem fazer isso, porque isso muito nos ajuda aí, a sua inscrição nesse canal. Faça inscrição e ative o sininho. Se você não curtiu a página do Facebook, também vai lá na página do Facebook, curte também, se inscreva, faça parte também desse grupo que nós temos, para que a palavra de Deus possa crescer cada dia mais. Vamos orar neste momento, para que o Senhor nos abençoe nesse restante de domingo. Obrigado, Pai, por esta manhã de domingo tão especial, por esse tempo que o Senhor nos dá, tão rico, tão esperançoso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ministre segundo a Tua palavra, segundo o Seu querer. Nós louvamos ao Senhor por essa palavra que recebemos nesta manhã. Que possamos honrar a Tua palavra e honrar o Teu chamado para as nossas vidas. Ser conosco para que, em nome de Jesus, possamos de fato espalhar a boa semente do Teu Evangelho a todos os corações, Pai. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe nossa família e o nosso domingo. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Que o Senhor te abençoe e te conceda um excelente domingo. Eu espero você hoje às 18h30 no nosso canal do YouTube para mais um culto de celebração. Deus abençoe a sua vida.